Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só o que Daniel faz aqui, a decisão que Daniel toma naqueles dias ali. Qual é o contexto aqui que se encontrava Daniel naquele momento, queridos? Daniel estava ali como prisioneiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E você vai ver a partir do versículo 1, vai dizer que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor lhe entregou ali nas mãos o rei de Judá, Joaquim, e também entregou alguns dos utensílios da casa de Deus ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, que os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, Deus pagão. E interessante que no versículo 3, o rei Nabucodonosor vai dar uma ordem a Aspenaz. Quem era Aspenaz? Era o chefe de todos os oficiais da corte da Babilônia, do palácio da Babilônia, chefe dos eunucos. Então no versículo 3 vai dizer que Nabucodonosor, disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como também dos nobres, da linha da nobreza. No versículo 4 ele especifica como ele queria estes jovens. E o rei Nabucodonosor vai dizer para Aspenaz então o seguinte: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então Aspenaz tinha a incumbência de trazer lá da terra de Israel, de Jerusalém, jovens assim, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que servisse ao rei ali no palácio, e que eles aprendessem também a cultura e a língua dos babilônios, dos caldeus. E no versículo 5, o próprio rei vai determinar qual seria a alimentação destes jovens. Foram muito jovens, eram jovens da linhagem real e jovens também dentre as famílias nobres. No versículo 5, o rei vai dizer assim, o versículo 5: Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles iam ser alimentados com este alimento que o rei determinou durante 3 anos. Depois de 3 anos eles viriam para o palácio para servirem ao rei ali, assistirem ao rei. E no versículo 6 vai dizer que entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No versículo 7 vai dizer que o nome deles foram mudados, O chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele muda o nome de todos esses 4 que eu falei aí. De Daniel ele colocou o nome de Beltesazar, Ananias ele colocou Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Então eles passaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. No versículo 8 vem a decisão de Daniel. Daniel se posiciona. Daniel vê todo aquele cenário ali formado. E no versículo 8 vai dizer assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E no versículo 9 em diante vai dizer que Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia da parte do chefe dos eunucos, Aspenaz, para que lhe atendesse o pedido. E vamos aqui a alguns destaques interessantes e o que a gente pode aprender aqui com essa passagem de Daniel e dos seus amigos também.
Queridos, os 3 amigos de Daniel seguiram o exemplo de Daniel, seguiram seus exemplos. Mas observe que os outros não. Não foram só eles 4 que foram levados cativos. Não foi somente Daniel, Ananias, Misael e Azarias que foram levados para a Babilônia como prisioneiros. Muitos outros da linhagem real e também das famílias nobres, muitos outros jovens foram levados também. Mas observe que quando Daniel se posiciona, os outros 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles seguem o exemplo de Daniel, de não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Mas os outros não, né? Então, os outros não seguem o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E observe aqui, que eu disse que vieram outros além deles. Você vai ver isso no versículo 3, né? Disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E esses 4 se destacaram entre todos eles, né? Entre todos eles. Como eu disse aí, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seguiram o exemplo de Daniel. Os outros jovens não seguiram esse mesmo exemplo. Os outros jovens, eles não se importaram em estar ali na Babilônia se contaminando com as coisas que eram impuras diante de Deus. Eles não se importaram em se contaminar com as finas iguarias do rei. Você pode estar se perguntando, e quais eram essas finas iguarias do rei? Era algo referente à alimentação que o rei ordenou que eles fizessem, né? Todos os dias, que Aspenaz, o seu chefe, o chefe dos eunucos, dessem a eles. Certamente eram alimentos ali que o povo de Deus não podia comer. Talvez fossem alimentos de animais impuros, que Deus condenou lá no Antigo Testamento, né? Tinha os animais puros e os impuros. Por exemplo, no Antigo Testamento, o porco era um animal impuro, caça, né? Era um animal impuro, e entre outros, né? Isso aí a gente pode ver depois. Mas tinha essa questão dos animais puros e impuros, que Deus disse que não comesse dos animais impuros. Ou essas finas iguarias também poderiam ser alimentos oferecidos, né, a deuses pagãos. O certo é que era algo que o povo de Deus ali não poderia se alimentar. E Daniel faz a proposta ao chefe dos eunucos, se você puder depois ler aí o capítulo 1 de Daniel, de comer apenas legumes, né, de beber água. E eles estariam bem, estariam satisfeitos. O chefe dos eunucos ali, Aspenaz, ele fica receoso a princípio, porque eles poderiam emagrecer e ficarem fracos, e o rei iria descobrir e iria puni-lo. Mas Daniel pede para que ele os experimente por 10 dias. E quando ele os experimenta por 10 dias, depois dos 10 dias, eles estavam mais fortes, mais robustos do que os outros jovens que também foram levados cativos, né, para a Babilônia. Queridos, e chamando a atenção aqui dos outros jovens que também foram levados juntamente com eles, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o certo é que os outros jovens, eles não se importaram em se contaminar com tudo que lhe foi dado e oferecido ali no reino da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E, infelizmente, trazendo para os nossos dias, né, hoje em dia, não é muito diferente, não. Infelizmente, tem muitas pessoas, né, eu vou dizer pessoas cristãs, muitos cristãos, que não estão se importando em estarem se contaminando com as coisas que esse mundo aí nos oferece. Não estão dando a devida importância a isto. Quando não se contaminam através de alimentos, sejam eles oferecidos, né? Quando não se contaminam através de alimentos, se contaminam com outras coisas. Outras coisas que com certeza não agradam a Deus. Eu não sei se você tem se contaminado com algo que não agrada a Deus, com algo que Deus detesta, com algo que a palavra de Deus condena. Eu não sei. Cada um sabe da sua realidade. Mas o certo é que nós devemos tomar a posição que Daniel tomou. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E você, queridos? 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, vai dizer assim:
abstende-vos de toda a aparência do mal. Em outra versão diz, abstende-vos de toda forma de mal, toda forma do mal. Então, queridos, se está mandando nós nos abstermos de toda a aparência do mal, basta aparentar. Não precisa você ter certeza que aquilo é o mal. Você não tem certeza, mas aparenta ser mal, então não precisa ter certeza que aquilo não agrada a Deus. Abstenha-se. Não corra o risco de se contaminar com algo que vai tirar a tua comunhão com Deus, que vai te afastar da presença do Senhor. Não corra esse risco. Faça como fez Daniel, que resolveu firmemente ali não contaminar-se com as coisas desse mundo, com as coisas que não vêm de Deus, que não procedem de Deus. Mas muitas pessoas têm se contaminado, não pelo alimento, muitas vezes, que entra, mas muitas pessoas têm se contaminado, muitas vezes, por sentimentos ruins, que não procedem de Deus, muitos sentimentos ruins que estão vindo do seu coração. Jesus vai falar sobre isso. Em Mateus 15, versículo 11, Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Estava havendo uma discussão ali do comer sem lavar as mãos, que os fariseus ali, os escribas, eles guardavam essa tradição e tinham aquilo como pecado, se alguém comesse sem lavar as mãos. Não estou dizendo que é para você comer sem lavar as mãos. Por uma questão de higiene, você deve lavar as mãos. Chegou em casa, antes de se assentar para comer, lave as mãos. Mas a questão ali era a contaminação no sentido de pecado. Comeu sem lavar as mãos. Os seus discípulos, eles acusaram Jesus, Os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Como se aquilo fosse um pecado. Estavam transgredindo uma lei e cometendo um pecado. E Jesus vai dizer, olha, o que contamina o homem, ou seja, o que faz o homem pecar diante de Deus, não é o que entra pela boca. Independente se lavou a mão ou não, isso não é pecado. Nós, hoje, sabemos sim que por questão de higiene, nós devemos lavar as mãos. Mas não é o pecado, não é pecado. E Jesus vai dizer, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Mateus 15, versículo 11. No versículo 17 em diante, ele continua dizendo, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso é que contamina o homem, não o que entra, mas o que sai e o que vem do coração, que é isso aí que Jesus está dizendo, querido. Então faça como Daniel, meu irmão. Faça como Daniel, que resolveu firmemente ali em seu coração não contaminar-se com aquilo que não era aprovado ali por Deus. Tome essa decisão. Abandone a ira, abandone o ódio, a raiva, aquele rancor que muitas vezes está corroendo por dentro, por alguém que lhe fez algum mal ou que você não gosta. Abandone isso, não se contamine com essas coisas não, porque isso só vai te distanciar de Deus. Isso só faz você perder as bênçãos que Deus tem para você e para sua família. Lá em Tiago 1, versículo 20, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso devemos abandonar a ira. Um versículo antes, no versículo 19 de Tiago 1, diz que nós devemos ser devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar, e também tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem só vai produzir a sua própria justiça. Essa é a verdade. O que é que ela produz? A própria justiça do homem, que é retribuir o mal com o mal. Fazer o mesmo mal a outra pessoa que ela não fez. E ali você fica guardando ódio, raiva, rancor, até ter a oportunidade de retribuir aquele mal àquela pessoa. E se aquela pessoa se der mal lá na frente, você comemora. Porque você quer ver o mal daquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz aí em Tiago 1,20, a ira do homem ela não vai produzir a justiça de Deus, vai produzir a sua própria justiça. Qual é a justiça de Deus, querido? É que você combata o mal com o bem. A pessoa lhe fez mal,
faça o bem, perdoe. Se ela precisar de você, lá em Romanos capítulo 12, lá no final do capítulo vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. É combater o mal com o bem. Essa é a justiça de Deus. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, produz a sua própria justiça. Do versículo 21 em diante, continua dizendo assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aquele que ele é apenas ouvinte da palavra e não praticante, a palavra está dizendo aí que ele engana a si mesmo. Enganando-vos a si mesmo. Então reprove, meu irmão. Reprove e não se contamine sendo cúmplice com aquilo que não é de Deus. Sempre reprove. Reprove aquilo que está aí no mundo, que vai te afastar da presença de Deus. Reprove tudo aquilo que vai te contaminar, tirar a tua vida de comunhão com Deus, de santidade diante do Senhor. Em Efésios 5, versículo 11, vai dizer assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você tem reprovado as obras infrutíferas das trevas? Ou você tem sido cúmplice? Ou talvez você tenha sido cúmplice na mentira, cúmplice na prostituição, cúmplice nos atos desonestos, cúmplice na corrupção, suborno, cúmplice em tudo aquilo que não procede de Deus. E a palavra está dizendo: não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então não seja cúmplice, mas reprove tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo que Deus abomina, que Deus detesta, tudo aquilo que está no mundo, que é de Satanás, que são as obras infrutíferas das trevas. Reprove. O que chama a atenção ali na vida de Daniel é que Daniel estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia, ele não era da Babilônia. Nós também estamos no mundo, queridos, mas nós não pertencemos a este mundo. Não foi esse mundo que Deus fez para nós, nesse sistema que está aí. No início era para vivermos aqui eternamente, mas por conta da nossa desobediência ali na pessoa de Adão, esse mundo deixou de ser o nosso lugar eterno. Nós passamos a sermos mortais. Nós morremos por conta do pecado. Mas há um outro lugar preparado para nos receber. E como Daniel, que estava ali na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia, nós também estamos no mundo, que é a nossa Babilônia, mas nós não pertencemos a este mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Olha o que é que Jesus vai dizer ali para o Pai, né? Para Deus, a nosso respeito, em parte de uma oração que ele faz ali em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 14. Em diante ele vai dizer assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A verdade é o próprio Jesus, meu irmão. A verdade é a palavra. A vontade de Jesus é que sejamos santificados na verdade, que é a sua própria palavra, a sua própria pessoa, a palavra encarnada é Jesus. E essa é a vontade dele, que sejamos santificados nele, né? Que é a verdade. 1 Pedro 1, versículo 14,
em diante diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É a vontade de Deus que sejamos santos, queridos. Então, como filhos da obediência, não nos contaminemos com as paixões que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo, antes de conhecermos a Jesus, antes de o recebermos como Senhor e Salvador de nossas vidas. É o que diz aí Pedro, 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente, na vossa ignorância espiritual. Não vos amoldeis. Quantos que entregaram suas vidas para Jesus, mas infelizmente, com o passar do tempo, começa a querer se amoldar às paixões que tinha anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Infelizmente, pessoas que estão querendo viver novamente aquilo que viveram antes de conhecerem a Cristo. Estão procurando fazer uma moldagem, né? Se amoldar. E aí começa a trazer aquilo para dentro da igreja. A igreja, ao invés de estar inundando o mundo, aí é o mundo que está entrando muitas vezes nas igrejas, contaminando a igreja, contaminando os irmãos. Então a palavra 1 Pedro 1,14 está dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente. Não se contaminem com as paixões que vocês tinham antes de conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. É isso que Pedro está falando. Queridos, este mundo não é o nosso lugar. Mas às vezes vivemos como se fosse, mas não é. Sabe qual é o nosso lugar? 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, queridos, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nem imagina, nós nem imaginamos. Para dizer a verdade, às vezes queremos imaginar. Nós queremos imaginar como é o céu, como vai ser estar com Deus. Mas 1 Coríntios 2, versículo 9 diz aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Ele. Apocalipse 21, versículo 2 em diante, vai dizer também sobre este lugar que nós vamos. Como ele disse, o mundo não é o nosso lugar. Este mundo não é o nosso lugar. E Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então este é o lugar que nós vamos, um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado. Este é o nosso lugar. Um lugar em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Este sim verdadeiramente é o nosso lugar, meu irmão. Então não viva nesse mundo como se fosse o seu lugar definitivo, porque não é. Mas às vezes vivemos como se fosse. E não é, este mundo não é o nosso lugar. Faça como Daniel. Daniel resolveu ali firmemente não contaminar-se com as coisas desse mundo, com as finas iguarias do rei, coisas mundanas desse mundo, que aborrecem a Deus, que são abomináveis diante de Deus.
E Daniel ali resolveu firmemente em seu coração não contaminar-se com essas coisas. Agora, infelizmente, tem pessoas amando mais as coisas desse mundo do que o próprio Deus. Tem pessoas que estão mais presas a coisas do que a Deus. Que tem como prioridade em suas vidas muitas coisas aqui, nesta terra, neste mundo, mas não tem como prioridade a Deus, a fazer a vontade de Deus. 1 João 2,15 vai dizer que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. E continua dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, permanece para todo o sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer permanecer eternamente, meu querido? Você quer permanecer para todo o sempre? Então não se contamine com as bandejas que muitas vezes Satanás está colocando diante de você. Se contamine não, diga não. Reprove-as. Como diz lá em Efésios 5,11. Não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprove-as. Se você quer permanecer para todo sempre ao lado do Senhor, não se contamine. Diga não às bandejas que Satanás tem colocado diante de você. Reafirme o seu compromisso com Cristo, se você já o aceitou como Senhor e Salvador algum dia. E você que ainda não fez isso, entregue agora mesmo a sua vida para Jesus. Faça dele Senhor, Salvador de sua vida. Que Deus te dê forças, que Deus te fortaleça, para que você não mais se contamine com as coisas desse mundo que aborrecem a Deus, mas para que você tenha uma vida de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que diz lá em Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta dizer que tem Jesus se você está se contaminando o tempo todo. Ninguém é perfeito, é claro que uma hora ou outra a gente se contamina com aquilo que não agrada a Deus, mas a gente deve pedir perdão em seguida e se arrepender de verdade e não mais praticar aquele erro, aquele pecado. Porque lá em Hebreus 12,14 está claro. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que Deus te dê forças para que você não mais esteja se contaminando com as coisas desse mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui pregando a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido de maneira que nós venhamos a evitarmos estar nos contaminando com as coisas desse mundo. E mesmo naqueles momentos que nós muitas vezes caímos em palavras, em pensamentos ou em atitudes, o Senhor tem nos fortalecido. Que o Senhor nos perdoe. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte que esteve nos ouvindo. Que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um neste momento, para que eles venham a buscar a vida santa diante de Ti. Para que eles tenham força para dizer não a tudo aquilo que o mundo tem colocado diante de cada um deles. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.